Bom, nessa videoaula eu vou falar sobre cálculo relacional. Já fizemos uma aula sobre cálculo relacional de tuplas. Nessa aula eu vou falar sobre cálculo relacional de domínio. Basicamente, o cálculo relacional de domínio é a base da linguagem QBE, que foi uma linguagem desenvolvida pela IBM, que é baseada em exemplos. Essa linguagem, durante muito tempo, ela foi aí, um modelo aí de linguagens com uma interface amigável com o usuário, usada em sistemas da IBM, e teve como base aí o cálculo relacional de domínio. Ela difere o cálculo relacional de domínio difere do cálculo relacional de tupla no tipo das variáveis usadas nas fórmulas. Então tem a ideia também de fórmulas, só que o tipo das variáveis são diferentes. Então, ao invés de percorrerem as tuplas, elas percorrem valores isolados dos domínios dos atributos. E para formar uma relação então de grau n, precisamos ter n variáveis de domínio, uma para cada atributo. Então, basicamente, ao invés de você associar uma variável para cada tupla, você vai associar uma variável para cada atributo da relação. Então, a expressão aí do cálculo de domínio tem essa forma aqui. Ó. Eu tenho as variáveis, são as variáveis aí de domínio, que percorrem os domínios dos atributos, e as condições envolvendo essas variáveis, uma fórmula aqui. Então, é o mesmo estilo do outro cálculo, com a barra aqui separando os valores que vão sair nos resultados das condições. Bom, então uma fórmula é composta de cálculos, variáveis e quantificadores, sendo que o átomo aí pode ter essa forma, o nome da relação e o nome uma variável para cada um dos seus atributos. Também pode ser o nome de uma variável, um operador, outra variável, onde esse operador, então, são um operador de comparação, maior, menor, igual, diferente, etc. E entre duas variáveis. Ou eu posso comparar uma variável com uma constante, assim ou assim. Então, os átomos são avaliados aí também como verdadeiro ou falso, semelhante ao cálculo de tuplas. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho essa tabela funcionário com esses atributos e eu quero listar o salário e o ID do departamento do funcionário de nome Pedro. Então, eu quero selecionar aqui o Pedro e pegar o salário e o ID do departamento que ele pertence. Então, eu vou escrever essa consulta da seguinte forma. Primeiro, eu vou associar aqui variáveis a essa relação funcionário. Então, eu coloco o nome da relação, entre parênteses, o nome de uma variável para cada atributo. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma associação aqui do R com o primeiro atributo de funcionário, do S com o segundo, com o T com o terceiro e assim por diante. Então, é como se tivesse isso aqui. Ó. O R está associado ao ID func, S associado ao nome func, T ao sexo, U ao salário e V ao ID débito. Então, eu tenho que criar uma variável para cada atributo da relação. Assim, formalmente, aqui vem separado por vírgula, mas na notação que a gente está usando aí, isso aqui é uma simplificação, que eu não coloco essa vírgula. Bom, então dessas variáveis eu quero retornar o salário e o ID do departamento, ou seja, eu vou retornar aqui o U e o V, o salário e o ID do departamento. Então, do lado esquerdo da barra, vem as variáveis que eu quero retornar. Bom, as outras variáveis têm que ser quantificadas. Então, eu tenho que falar que existe um R, existe um S e existe um T. São as outras três variáveis que não estão aqui, elas têm que ser quantificadas. E a condição, eu tenho uma condição aqui que o S tem que ser igual a Pedro, ou seja, a variável S está associada ao nome do funcionário, tem que ter o valor Pedro. Então, assim eu escrevo essa consulta. Então, ela vai retornar aqui o salário e o ID do departamento dos funcionários cujo nome é igual a Pedro. Então, do mesmo jeito no cálculo de tuplas, o U e V são variáveis livres, que aparecem aqui à esquerda da barra, então elas não são ligadas a um quantificador. As outras têm que ser ligadas. Mas uma notação simplificada, usada aí no livro, a gente vai quantificar somente as variáveis que realmente aparecem numa condição. Então, nesse exemplo aqui, só o S aparece nessa condição. Então, eu vou quantificar só o S. Então, eu vou considerar que as outras estão quantificadas, mas só para simplificar a notação aqui. Então, eu poderia escrever aquela consulta assim. Ok? Então, em resumo,
eu associo uma variável a cada atributo e coloco as condições envolvendo então o nome dessas variáveis e os valores de retorno. Outro exemplo aqui, agora envolvendo duas tabelas, funcionário e departamento. Então eu quero listar o nome e o salário dos funcionários que pertencem ao departamento de nome ADM. Então eu vou associar variáveis a cada uma das duas relações, aqui funcionário, então as variáveis RSTUV, eu estou colocando elas aqui embaixo para facilitar a visualização, mas ela não existe aqui. E o departamento, as variáveis LM. Então agora eu coloco as condições assim, eu quero retornar o SU, ou seja, eu quero retornar aqui o salário e o ID débito. Desculpa, o SU é o nome do funcionário e o salário. E a condição aqui é que o M seja igual a ADM, ou seja, o nome do departamento igual a ADM, e o V igual a L, ou seja, o ID débito aqui do funcionário tem que ser igual ao ID débito aqui do departamento. É a condição de junção. Então assim eu escrevo essa consulta. Essas variáveis todas que eu usei aqui nas condições são quantificadas aqui. Então existe um V, existe um L, existe um M. Então assim, é bem parecido com o cálculo de domínio, só que eu acho que é mais trabalhoso para elaborar a consulta, porque você tem que ficar criando variáveis para cada atributo. E visualmente elas ficam mais difíceis de interpretar, né? Você tem que ficar associando a variável a cada atributo aqui da tabela. Por isso que eu enumerei eles aqui só para facilitar. Mas é essa a ideia. Bom, outro exemplo, então agora eu vou vendo 3 tabelas, funcionário, departamento e projeto. Eu quero para cada projeto localizado na UFLA, listar o ID do projeto, o ID do departamento que eu controlo e o nome do gerente do departamento. Então envolve as 3 tabelas. Então, criando variáveis para cada um, eu vou colocar aqui projeto, eu vou chamar de HIJK, então, nessa ordem aqui, ó. Funcionário RSTUV, nessa mesma ordem, e o departamento LMN, então, os 3 aqui na mesma ordem. Eu quero retornar o ID do projeto, então o ID do projeto é o H, então vou retornar o H, o K e o S. O K é o ID do departamento, controla o projeto, e o S é o nome do funcionário. Então, a condição ficaria assim, então, projeto, a relação projeto com suas variáveis, funcionário com suas variáveis, departamento com suas variáveis, e a condição é J igual a UFLA, ou seja, a localização aqui tem que ser UFLA, e as condições de junção, o K tem que ser igual a L, ou seja, estou relacionando o ID débito aqui para pegar o departamento que eu controlo, estou relacionando aqui com o ID débito do departamento, que é o L, e o N igual a R. Estou pegando o ID do gerente desse departamento, que é o N, relacionando com o R, que é o ID func do funcionário. Então eu estaria pegando o gerente do departamento que controla o projeto. E o projeto tem que estar localizado na UFLA. Então, a mesma ideia do outro, só que novamente colocando as condições aí, envolvendo essas variáveis associadas a cada tabela, as variáveis de domínio. Mais um exemplo aqui, tem a tabela funcionário e dependente. Eu quero listar o nome dos funcionários que não têm dependentes. Então, olha como que eu faria uma consulta desse tipo. Então, eu vou associar aqui variáveis ao funcionário, RSTUV, variáveis ao dependente, que é o LMN, e aí eu quero assim, eu quero o S, que é o nome dos funcionários, o S associado ao nome, quero um S, tal que existe aqui, existe um R, tal que tem a tabela funcionário com essas variáveis, e não existe um L independente, tal que o R é igual a L, ou seja, eu quero os funcionários, mas eu estou pegando o R, que é o ID func, que estão em funcionários, e não existem esse mesmo ID func L lá no dependente. Ou seja, não existe um L tal que R igual a L. Ou seja, o ID func tem que estar aqui e não pode estar aqui. Esses são exatamente os funcionários que não têm dependente. São os que estão aqui na tabela dependente e não estão no ID func aqui da tabela dependente. Então eu posso formular essa consulta usando o not exists.
Então, não existe. Se fosse em álgebra, você está fazendo analogia, em álgebra a gente faria essa consulta com a diferença, né? Todos os IDs que estão no primeiro conjunto, menos os que estão nesse conjunto de K. No cálculo, eu faço usando o not existe, não existe. Ok? Então aí, através de alguns exemplos, como é que a gente faz aí, como é que a gente trabalha com cálculo relacional de domínio.